Boa noite, pessoal. Ótima noite de sexta-feira para vocês. Você que tá vendo esse vídeo depois, tá bom? Nós vamos começar agora uma live com a especialista em saúde mental, Patrícia Alves de Marília. Ela que também é assistente social, tá bom? Especialista em saúde mental. Esperamos ela entrar aqui, tá bom? É um tema que é ela que vai falar com a gente, tá bom? E vocês ficam livres para fazer as perguntas, tá bom? Quem já está vendo esse vídeo depois também, né, não está vendo o vídeo, quiser deixar alguma pergunta aqui embaixo, tá? Para a doutora, pode deixar, beleza? Sobre Setembro Amarelo, sobre saúde mental, tá bom? E saúde mental engloba várias coisas, né? E ela vai estar continuando. Nossa segunda live já neste mês, tá bom? E ter mais 2 semanas, então são 4 lives ao total neste mês sobre saúde mental, com a doutora falando pra gente aí o que seria mais importante, né, para ajudar a sociedade, né, que tá sedenta. A gente precisa muito estar ciente de nossa saúde mental, como a gente ter mais qualidade de vida. Não adianta só cuidar do corpo, tá bom? A gente precisa cuidar da nossa mente, né? Tem que unir corpo e mente. Beleza, pessoal? Ela tá chegando aí e a gente já entra. Boa noite, joia! Olá, boa noite. Como é que você está conseguindo me ouvir? E tu? Estou sim. Então maravilha. Aí o pessoal tá entrando também. Eu comecei que deu uma travadinha, eu acho que não apareceu pra você, né? Não havia aparecido. Não, e ninguém entrou. Até falei umas coisas aqui e tal, e não entrou ninguém. Eu acho que foi questão do Instagram. Certo. Mas agora o pessoal já está entrando aqui também e deu certo. Bom, nossa segunda live, né? Do mês aí Sim. de setembro. Setembro bem amarelão, né? E aí eu vou deixar à vontade para você dar continuidade ao assunto que a gente começou. Lembrando que o tema é saúde mental, né? E nada melhor do que a doutora Patrícia Alves para estar falando. Eu acho que nós vamos construir os saberes juntos. Isso. E, e aí, o primeiro tema eu achei muito importante. Eu estava vendo aqui muitas visualizações, né? Sim, As pessoas não comentam muito, mas elas assistem. Tem pessoas assistindo, né? E quando a gente fala nisso, a gente está falando em pessoas que estão do nosso lado apenas. A gente está falando com pessoas que a gente nem sabe quem que é, né? Então é importante isso. Então a live aqui, você que quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, quem está aqui ao vivo. Quem está vendo depois, você que é de outro lugar, não precisa estar do nosso lado presencialmente, ou conhecer exatamente pessoalmente a Patrícia ou eu, deixa a mensagem nos comentários, pessoal, que aí você responde depois, né, Patrícia? respondo sim. Então, beleza. Eu E quero aí, começar pode hoje. começar. Eu quero trazer algumas reflexões e eu quero compartilhar algo muito interessante de como surgiu o meu estudo em saúde mental. Eu acho que eu nunca compartilhei sobre isso, né? Como que surgiu a minha paixão por saúde mental e pesquisar sobre. E tudo começou, tem 29 anos, olha como que faz tempo isso. Beleza. É bom. Começou minha questão de saúde mental relacionado, tem mais de 29 anos, mas o que realmente funilou essa minha pesquisa e a busca pelo contexto da saúde mental foi quando eu tive um tio, né, que infelizmente ele faleceu de acidente, e a minha avó ficou muito depressiva. E nessa época eu era criança e eu ficava com a minha avó. E eu lembro da minha avó em ambientes escuros. Foi um período muito doloroso na minha família. E ele, infelizmente, acabou falecendo nos braços da minha mãe, pelo pouco que eu sei. E eu também era bem criança na época. E eu lembro que num desses episódios que eu estava bem triste, era aniversário do André, o meu irmão, todo mundo sabe que o André é o amor da minha vida, eu sou apaixonada pelo meu irmão. E no dia do aniversário do meu irmão, ele me deu um presente, nós estávamos na escola. E esse presente, essa daqui é uma Bíblia pequenininha, com uma Essa dedicatória. Bíblia. Eu Tem tive uma uma Bíblia dessa já.
E foi no dia do aniversário dele. E o que é mais bonito diante de tudo isso? Meu irmão falou assim, hoje é meu aniversário, mas o que eu tenho de presente, o maior presente que eu tenho é você. Então eu quero compartilhar com você um livro que eu sei que você gosta muito. E eu tenho esse livro guardado comigo há 29 anos. Eu tenho muitos livros, mas esse é o meu favorito, é meu preferido. Ele é marcado, bem velhinho e tudo, mas eu acho interessante a gente trazer também da onde vem os nossos cenários de saúde mental, da onde vem o nosso contexto de busca, porque às vezes nós somos seres humanos e nós temos que também nos despir do sujeito que seja perfeito e tudo. E para isso, eu quero trazer uma reflexão para a gente começar a nossa conversa. É uma frase que está escrita assim: dou-lhe este relógio, não para que você se lembre do tempo, mas para que você possa esquecê-lo por um momento de vez em quando. Não gaste todo o seu fôlego tentando conquistar o tempo. E por que eu falo isso? Porque nós passamos a maioria da nossa vida lutando contra o tempo, né? E eu gosto de pensar, hoje eu quero falar um pouco sobre a da espiritualidade, porque é um dos recursos muito utilizados na saúde mental, e muitas vezes ele também é utilizado de forma errônea. E tem uma passagem que eu acho super bonita, que ele fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de alegria, há tempo de paz, há tempo de guerra, há tempo de afastar e há tempo de se ajuntar, há tempo para todas as coisas. E por que nós, enquanto ser humano, gastamos tanto o nosso fôlego de vida em busca de coisas? Eu queria trazer essa analogia para nós hoje. Por que nós corremos e gastamos tanta nossa vida em atrás de obter coisas e esquecemos do sujeito ser humano, de valorizar as coisas que já conquistamos? Às vezes nos tornamos prisioneiros de nós mesmos, estamos em plena liberdade do século XXI. E eu queria trazer esse olhar para nós hoje, né? O que eu tenho feito? O que eu tenho buscado? E aí tem uma frase que eu acho super bonita. Essa frase é do Libeskind. É um filósofo russo e eu gosto bastante dele. E aí ele traz assim, ó, a purificação pelo sofrimento é menos dolorosa do que a situação que criar um culpado para que ela seja absolutamente esquecida. Então, nós vivemos procurando culpado para o nosso sofrimento. Será que não somos nós que somos culpados do nosso sofrimento porque não tiramos um tempo para descansar? Então, por coincidência, eu estava refletindo isso, né, no início desse mês, né? E tem total sentido, viu? Eu acho muito importante isso que você está falando, porque é para se refletir e muitas coisas cabem em nós mesmos, né? Não somos outros. Não somos outros. E o nosso corpo, muitas vezes, ele pede descanso. Porque se nós não aprendemos a descansar, o campo vai revelar como eu estou. Vai revelar as minhas fragilidades, as minhas falhas, as minhas fraquezas. E nós não somos um produto de troca. O corpo humano não tem como você falar assim, bom, não tá legal, vou descartar e vou arrumar outro. Você é única, você é único. Então precisamos olhar as nossas limitações, as nossas possibilidades e as nossas qualidades, as nossas fragilidades. E numa era que nós vivemos de saúde mental, tudo que a pessoa pensa é em mecanismos e meios para obter uma mente sã e saudável. Mas o que é uma mente sã e saudável? É uma mente que não é permitido sofrer, que não é permitido sentir raiva, que não pode sentir tristeza. Nós temos o direito de sentir raiva, nós temos o direito de sentir tristeza, mas isso não nos torna o direito de ser cruel conosco e também com o outro. E por que eu estou trazendo esse olhar? Porque nós vivemos numa era, num mundo religioso, e isso envolve todas as doutrinas, que parece que a pessoa não é permitida passar por um momento de situação e tristeza. Se as próprias Escrituras, que é o livro mais vendido e menos lido, e com a interpretação dela é tão errônea, e infelizmente há Escrituras que tirou mais de 8.000 versículos e capítulos. Nossa, lamentável.
lamentável a qualidade. E ela traz exatamente isso. Se a própria escritura fala sobre que há tempo para todas as coisas, por que eu não posso ter um tempo de sofrimento? Por que eu não posso ter um tempo de tristeza, de chorar, de sentir raiva? Mas isso não vai me dar o direito de ser cruel. Eu preciso aprender que eu sou um ser humano, que eu não sou um robô, que eu não sou uma máquina. Eu preciso entender que a imperfeição do outro pode ser algo para aperfeiçoar as minhas fraquezas e aprender a ter paciência com o outro. Isso talvez eu acho que é uma coisa que tem sido esquecida. Vivemos numa era que falamos só sobre prosperidade. O que é prosperidade? Será que não é um momento de bem-estar e lazer? Será que não é um momento de você sentar à mesa com a sua família e com seus filhos? Porque eu priorizo a família externa e esqueço da minha família interna? Se a maior riqueza de um ser humano, se você for pensar, se você precisar de um transplante, o primeiro órgão que vai ser procurado, o primeiro membro vai ser ali dentro do seu ambiente familiar. Por que eu cuido tanto da família externa e esqueço da minha família geracional? E aí eu gosto de pensar sobre isso. Eu estou trazendo esse conceito de olhar de saúde mental, porque um dos recursos, se você for fazer, por exemplo, uma pessoa que está no tratamento oncológico, e infelizmente meu pai passou por isso recentemente, a gente tem história no nosso ambiente familiar, quando a pessoa ela desenvolve um processo de ter uma espiritualidade, uma religião, um cunho social religioso saudável, a recuperação dessa pessoa e os efeitos colaterais diminuem até 60%. Incrível. Isso é muito grande. Os efeitos colaterais, ou seja, uma rede de apoio saudável. Ou você vai fazer visita para aquela pessoa e já fica contando dos casos daqueles que já morreram, ou daqueles que vão morrer, ou aquilo que já passou. Faça uma visita para alguém e fale assim, olha, eu estou aqui para que você precisar. Que bom que você está aqui. O que nós podemos fazer junto? Seja fazer um momento de oração, seja levar um bolo. Eu gosto até de dar um exemplo, quando você vai visitar uma grávida, em vez de você ficar comparando como foi a dor do teu parto, leve para ela um bolo, leve um suco, pague para ela um dia no salão de cabeleireiro, porque com certeza, às vezes ela está com os seios doendo, porque rachou, porque ela amamentou e ela não está precisando de alguém para falar o que ela deve fazer, ela está precisando ser cuidada, ser olhada. Então eu acho que o contexto de saúde mental são coisas tão simples e tão dinâmicas, mas pela simplicidade acaba se tornando complexo porque a pessoa não para se colocar no lugar do outro. E o começo na saúde mental transborda no cuidado quando eu começo a olhar o outro conforme ele precisa, não o que eu acho que ele necessita. É totalmente diferente. Caramba, hein? Começou bem essa live, hein? Eu acho que já deu, né? Pode pro terceiro dia. Mas se for parar para refletir tudo que você falou agora, nesses aqui 10, 15 minutos a gente está aqui, a gente pode mudar muita coisa no nosso comportamento, na nossa vida, na nossa espiritualidade. E o que você estava falando, né? Eu acho que a questão da espiritualidade, né, é muito importante nesse contexto de saúde mental mesmo, né, Patrícia? Precisa ser olhado, mas com uma forma muito cuidadosa. Tem alguns ambientes, por exemplo, eu estou com uma pessoa que ela tem, nós falamos delírios místicos, né? Essa pessoa ela tem ideações suicidas, comportamento suicida. Como que eu vou colocar uma Bíblia para essa pessoa ler no livro de Judas? Compartilha comigo como. Então eu tenho que ter esse cuidado, né? Eu falo assim, você pode ser uma Bíblia demonstrando amor e generosidade sem se preocupar apenas com o livro, mas você pode ser uma leitura. Se alguém fosse ler você, que tipo de leitura ela compreenderia e aprenderia? Eu acho que nós precisamos refletir sobre isso, precisamos pensar sobre isso. Se você fosse um livro e alguém abrisse uma página para ler, o que ela aprenderia ao seu respeito? O que ela transbordaria? O que ela poderia levar para a vida dela como conhecimento, como bem-estar? Ou ela ia encontrar um livro de pesadelos? Então, quando eu penso nesse cuidado... eu lembro de um episódio que eu trabalhei na psiquiatria, né? Eu fazia residência,
E eu me lembro de um episódio que a pessoa ficou horrorizada, como não se pode levar uma Bíblia. E a pessoa tinha um comportamento extremamente suicida, ela estava até na sala que nós fala de vidro. E aí eu comentei com a pessoa, que tal você ser a Bíblia dela hoje? Então seja você o livro que ela precisa ler, com acolhimento, com afeto, com carinho, com respeito. Você pode ser esse livro. Aqui eu posso não saber tudo o que está escrito, mas as palavras que o meu irmão me disse, ela ecoa hoje, porque ele falou da minha importância como pessoa. Imagina, eu era uma adolescente nessa época. Então, falar sobre afeto e sobre as escrituras vai muito além de você levar um livro ou qualquer outro tipo de mecanismo. Você é um livro a ser lido. E o que as pessoas estão aprendendo a seu respeito quando se sentam ao seu lado. O que ela está sendo construído, o que ela está sendo edificado. Eu penso que nós precisamos olhar sobre isso. E aí tem um livro super bacana, que ele fala assim, a fúria. E ela traz essa questão da fúria humana. Como que é a fúria humana? O que se revela em você quando você desce do salto? Vamos usar uma palavra bem comum. É o que você está lendo sobre o seu respeito. Eu lembro de um episódio que, quando eu fiz estágio na penitenciária, e foi um rapaz que ele me trouxe uma visão que eu achei muito interessante. Eu não sei se eu já compartilhei isso aqui, mas se ele compartilhou, eu vou repetir. E ele trouxe que 8 segundos da vida dele custou 8 anos dele no fechado, porque no momento de impulsividade, ele, numa festa de Natal, ele pegou uma faca e ele acertou no peito do irmão. O irmão veio a óbito, na frente de toda a família. Então, nós precisamos tomar cuidado com os nossos impulsos. Nós vivemos num mundo de imediatismo, que tudo se resolve de forma imediata. Nós precisamos refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, sobre como eu acolho o outro em sofrimento mental. Vai muito além de você ser um profissional de saúde. É você apenas se permitir se colocar no lugar do outro e ser um ser humano. Isso é tratar o outro com respeito. Isso é você saber silenciar. É fácil? Não, porque nós estamos acostumados a gritar as nossas dores nas redes sociais. Nós estamos acostumados a querer mostrar para o outro que nós estamos muito bem. E eu costumo dizer, ninguém mostra na internet que teve diarreia. Posta isso, mas a pessoa posta o seu melhor momento, a sua melhor fase. Será que aquilo realmente é verdade, é verídico? Porque a partir do momento que eu preciso ter que o outro me dê aplausos, eu esqueço que o maior aplauso que eu posso receber é o benefício de me silenciar, de me olhar e de contemplar o belo que existe dentro de nós, porque todos nós temos um belo. Ninguém é tão bom que não tenha nada para aprender, e ninguém é tão ruim que não tenha nada para ensinar. Mas tá rendendo hoje, hein? Poeta, ó. Caramba, eu tô até meio balançado aqui já. Ó, melhor você continuar, melhor não falar nada. Não, eu acho que nós precisamos construir esse olhar aqui. Né? Eu gosto de pensar que precisamos construir esse olhar de cuidado junto. Precisamos refletir sobre os nossos atos e ações. E isso é diário. E o olhar na saúde mental está muito relapso. É cartazes, é colocar uma roupa amarela, é falar um girassol um de frente para o outro, e vai muito além disso. Isso que me vem em mente hoje, né, tal, que será que a Patrícia vai falar hoje, porque o tema está aberto e a gente não combina aqui. Não combinamos. A gente não combina nada. E eu tava falando assim, teve uma moça que comentou comigo esses dias, né, ela falou assim, olha, as pessoas falam, o governo faz publicação e tal, só que é só mídia, ninguém faz nada, ela falou. Isso me doeu, sabe? Porque eu entendi o que ela quis dizer. Eu entendi como é que fala? O que ela estava sentindo, sabe? Sabe? Aquilo lá que ela estava sentindo tudo, né? E tal. Quando vai pedir ajuda é difícil. É muita publicação, é Setembro Amarelo e tal, mas poucos ajudam mesmo, tal, né? Aí eu tava ouvindo ela, sim, né? Falar, né? Aí eu conversei um pouco com ela depois ali, eu tava refletindo isso que você falou agora.
Entendeu? É muito isso, girassol e setembro e tal. É muita. Parece assim que há uma. Tem que ter essa, né, essa publicação, entendeu? Parece Sim, que tem que ter a publicação, a mídia. Entendeu? isso Só mesmo. que o negócio mesmo para pegar, mesmo para ajudar mesmo, tem um monte de gente sedenta precisando de ajuda, entendeu? E ninguém faz nada. Penso que nós precisamos começar a olhar para a saúde mental de forma micro para o macro. Porque se você parar e pensar, até uma semente só se torna, uma árvore só se torna uma árvore porque ela se permitiu ser uma semente. Então precisamos começar a olhar para os pequenos detalhes. Ou seja, o cuidado em saúde mental não começa em setembro, o cuidado em saúde mental começa em 365 dias do ano, Exatamente, o ano e se inteiro. tiver o ano bissexto, 366 vezes. Olhar para a saúde mental e a saúde mental do sujeito, do ser humano, precisa ser vista 366 vezes O ano inteiro. no dia, por dia, ou seja, todos os dias do ano. Eu preciso olhar para a saúde mental, a minha e a dos indivíduos que estão à minha volta, com respeito, com dignidade. Olhando que aquela perturbação que acarretou aquela situação, que trouxe aquilo ali. E aí eu costumo dizer, se você for montar um quebra-cabeça, não tem como você colocar as peças nos lugares diferentes e estar com ele bonito. Não, tá. Precisa respeitar cada espaço e cada local de cada pessoa. Respeitar as limitações, respeitar as indiferenças, a respeitar pensamentos diferentes do teu. E eu sempre trago esse olhar judaico, porque eu acho muito bonito, que é questionar quando alguém lhe traz uma história, com pelo menos 3 visões. O que te acarretou isso? O porquê que você pensa assim? O que você acha sobre isso? Será que não dá para ser diferente? Porque imagine se todo mundo fosse uma robótica e agisse exatamente igual a você. Acredito que nós estaríamos fadados ao fracasso, É, já que a mente humana é algo insubstituível e de valor incalculável, que precisa ser olhado, cuidado, respeitado e valorizado. Seja no seu contexto ético e moral, seja no seu olhar cultural, seja no seu ambiente, seja no seu espaço, respeitando as diferenças de família, as diferenças de sociedade, as diferenças de formação de família, porque hoje famílias são formadas de forma diferente. Aliás, sempre foi desde os primórdios, e elas precisam ser respeitadas. E não fazer, eu me preocupo muito com a comparação. Eu quero me comparar e quero ser igual ao outro. Eu penso que nós precisamos aprender com o outro, não se tornar o outro, porque nós somos únicos e precisamos aprender sobre nós. Precisamos nos autoconhecer. Precisamos, às vezes, de apoio, necessitamos. Precisamos de bons amigos. Precisamos brincar. Gente, as pessoas estão sérias demais. Pessoas precisam aprender a brincar, a rirem das suas tristezas e desgraças, das suas piadas ruins. Permitir que nós, às vezes, fracassamos. E que bom que a gente fracassa, né? Porque aquilo que nos faz se sentir fracassado é exatamente aquilo que pode nos fortalecer enquanto pessoas e nos tornar pessoas maduras. Porque você imagina se você acertasse o tempo inteiro. Como que você ia amadurecer? O que você ia passar? Que legado você vai deixar? Se você fosse ler um livro ao seu respeito hoje e as pessoas fossem ler sobre você, que legado você deixou escrito? O que você passou que falava assim, uau, vale a pena reproduzir? Eu penso, daqui a 100 anos, será que você vai ser lembrado? O único que eu conheço que é lembrado todo esse tempo, há mais de 2000 anos, ele não deixou nenhum livro escrito, mas ele deixou um legado de como tratar o outro. E nós estamos aprendendo sobre isso. exatamente. E é gostoso ir atrás, é gostoso batalhar, né? Você ouviu muita coisa, eu queria ter nascido de uma forma, de outra, com isso, ou com mais dinheiro e tal. Eu falei, não, mas é tão gostoso você lutar, batalhar e você ir vencendo. E também olhar as derrotas, olhar os fracassos e falar, caramba, hein? Errei, agora vou corrigir, né? E E reconhecer, né, o que a gente erra e tentar corrigir para acertar de novo, reconhecer os erros, refletir sobre os nossos erros, refletir sobre nossas atitudes, sobre as atitudes das pessoas e ver se a gente pode
ajudar o outro, até que ponto a gente pode ajudar, ou pedir ajuda de alguém para ajudar, né? Sim, Conquistar um emprego melhor, ou uma renda financeira melhor, ou um carro melhor, ou, né? E mais é igual que você começou no começo da live. Eu acho que o mais importante que nós estamos esquecendo, principalmente que a questão da vida social, é a gente conquistar a gente, entendeu? Esses olhar. valores estão ficando, entendeu? Esses valores estão ficando. A gente está esquecendo que o maior milhão está com a gente mesmo, entendeu? Exatamente. Da gente, primeiramente, a gente poder estar num trabalho que a gente gosta, independente do valor que ganha, né? Tem um tempo pra gente, para fazer alguma coisa. Você falou para brincar, um hobby que eu quero, não quero, alguma coisa que a pessoa gosta, tá deixando aquela amizade gostosa de você conversar próximo, né? Sempre é distante, né? Tomar um café com os amigos. Às vezes a pessoa mora perto, mas só tá online, né? A pessoa mora perto, mora na mesma cidade às vezes, e só tá online. Então, eu tô um pouco preocupado com essa geração, assim, sabe? Porque tá muito online, tá muito. A rede social tá bem complicado, mas pode continuar, Patrícia. Não, mas é exatamente isso mesmo, né? E tem uma coisa que eu quero trazer para a gente poder continuar nosso momento de conversa, porque eu penso que isso aqui é um momento de troca e da gente construir saberes junto, porque acredito que nós não somos o dono da verdade. Não. E eu gosto de pensar sobre a água. A água, ela se mistura com tudo, mas ela não se permite misturar com nada. E aí eu estava vendo isso e eu achei super interessante, porque eu posso misturar água, areia, sal, e aí tem como eu separar isso. Eu pego a água, jogo, pego essa areia, peneiro, aí a hora que eu jogar essa areia, o sal vai estar junto com a água, vai ser água salgada. Se eu coloco essa água para ferver, sobra só o sal, a água evapora. Então nós precisamos saber que a gente vai lidar com muitas situações. Mas eu preciso aprender a separar as coisas, a não me contaminar com tudo isso. É algo simples? Não. Mas é algo que nós precisamos criar um hábito de autocuidado, um hábito de renunciar coisas que não nos agradam, de colocar limites, de falar não, de falar sim, de ter dúvida, de questionar por quê, qual é a causa, qual o motivo. Eu não preciso querer ser perfeita, mas a minha imperfeição me torna um ser humano passível de erros e acertos. E isso é importante. Respeitar e olhar para as pessoas que estão doentes. E existe muitas doenças. E eu gosto de pensar, por que para diabetes eu posso tomar insulina? Por que para pressão alta eu posso tomar medicação? Por que para o coração eu posso tomar um remédio para cardiopatia? Por que para o pulmão eu posso usar uma bombinha? Mas por que para minha saúde mental eu não posso tomar um comprimido? Qual é o problema? É porque a mente humana é o único órgão que não me permite relatar o que o outro está pensando a meu respeito, de tão complexo que ele é. Eu preciso aprender que a minha mente muitas vezes vai precisar de uma medicação para ajudar no meu tratamento em saúde mental. Eu vou precisar, às vezes, de um psicólogo, de um assistente social, de um terapeuta, de um profissional de saúde, de um enfermeiro. Eu preciso me permitir ser cuidado. Por que eu acho que o outro que precisa e eu não? Eu costumo dizer para as mães que eu vou atender, às vezes, que o filho é usuário de substância, de droga, e ela chega procurando uma internação compulsória para o filho e ela relata tudo o que o filho precisa, ou ela tem um filho com TEA, ou alguma questão especial. E aí eu olho para ela e falo assim, mas e para você, o que você precisa hoje? Ela começa a chorar, falando, ninguém nunca perguntou para mim, eu vim aqui só por causa do meu filho, porque é meu filho que precisa. Eu falei, não, o seu filho precisa tanto quanto você ser olhado. Porque se você não estiver bem, como que você vai cuidar dele? Em vez de eu ter uma pessoa doente, eu vou ter duas. Então eu preciso olhar para o coitador. Eu preciso olhar para esse sujeito que cuida. Tá, eu estou com uma pessoa fazendo um tratamento oncológico. Eu vou lá e falo para o paciente tudo que o cuidador tem que fazer para o paciente. Eu pergunto para esse cuidador como ele está. Porque se esse cuidador não for olhado, ele não tiver um tempo de descanso, um tempo dele, eu sou um ser humano, dele chorar, dele sentir cansaço, em vez de eu ter um doente, eu vou ter dois. E aí, Exatamente. quem vai cuidar desses dois?
Eu preciso permitir respeitar o limite de cada pessoa. O ser humano não é uma máquina. E eu estou hoje falando de saúde mental num contexto muito amplo, porque nós ficamos muito focados só na parte mental. Mas eu preciso olhar que o corpo ele é feito de mente, ele é feito de comportamento e ele é feito de massa muscular. Ela precisa ser olhada. Ele precisa ser olhado num todo. Não existe cabeça separada do pescoço. Até porque, senão ele não vai andar. É morte na certa. Então eu preciso olhar para esse cuidador, que às vezes é a cabeça desse cuidado, como se ele, para esse outro corpo que também vai ser cuidado. Eu preciso que eles se converse, que eles se dialoguem, sabe? Que eles se aproximem, que eles sejam vistos, que eles sejam olhados. E eu dou esse exemplo e eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, tá, mas se você morresse hoje, quem você acha que ia te substituir? Porque o serviço vai precisar ser feito. Pode não ser feito como você faz, mas vai precisar ser dado continuidade. Então você precisa aprender a descansar. Você precisa aprender a diminuir a sua rotina de vida. É fácil, não. Por isso que eu comecei falando sobre o relógio, sobre o tempo. Exatamente por isso. Porque você não consegue colocar o tempo numa caixinha e simplesmente falar, eu vou parar ele aqui agora, não. Nós estamos aqui conversando e o ponteiro está rodando. Exatamente. O ser humano, assim. Muito bom, Patrícia. Vai falando só refletindo aqui. Eu imagino que o pessoal é a única live que todo mundo fica quietinho, assim, ó. Nem eu fico preocupada. Será que o povo está gostando? O que será que o pessoal está pensando? Não, mas é muito. Mas suas palavras são muito tocantes, são muito reflexivas. Entendeu? E eu tenho certeza que quem está assistindo, quem vê depois, está pensando mais ou menos similar. Então você fica assim e ali você vai tentando, entendeu? Você falou várias coisas que já passou pela minha mente. Pessoal, quem tá aí e quiser fazer alguma pergunta para a Patrícia sobre saúde mental, por favor, pode perguntar. Beleza? Ó, o Valdemar entrou aqui, falou boa noite. Boa noite, Valdemar. Tudo bem? Sim. O Wagner também entrou aqui, falou parabéns. Aí, parabéns. Legal, várias pessoas passaram por aqui, outras entram, saem, depois elas voltam de novo. E é isso. Olha, Patrícia, eu acho que essa live hoje, na hora que terminar aqui, eu vou pegar um horário amanhã, assistir ela de novo e refletir de novo, porque, Bom. olha, pra mim tá valendo a pena. Eu acho que pro segundo dia, eu acho que tá ótimo. Não sei se tem alguma coisa em mente que você quer falar ainda no dia de hoje. Tem mais 2 lives esse mês que a gente combinou, né? Isso mesmo. Tem mais 2. E eu acho que para hoje, eu acho que tá bem cheio esse conteúdo, hein? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal. Beleza? Eu quero responder uma pergunta. Pode falar. Privado. Fizeram uma pergunta para mim no privado. Ah, no privado. Você privado. quer expor? A pergunta foi: o que te faz pensar tanto? Eu falei, me fizeram essa pergunta, o que te faz pensar tanto? Eu falei assim, a arte de pensar nos traz discernimento de refletir sobre o que eu quero, sobre o que eu desejo e sobre o que eu preciso melhorar. E é algo que eu tenho como rotina de vida mesmo. A arte de pensar me faz ter discernimento. Sim. Me faz refletir sobre o que eu quero, sobre o que eu não quero e sobre o que eu permito. Eu só posso viver aquilo que eu permito. Eu preciso permitir. E aí fala assim, mas foi o outro que me causou. Mas o que eu permiti que o outro me causasse? Será que não tem muito mais a ver do outro do que sobre você? Eu refleti, olha, inconscientemente, eu refleti a semana inteira sobre o que você está falando agora. Bom. O outro pode me atingir. Não, eu posso permitir o que me atinge e o que não me atinge. Nem toda discussão eu tenho que ganhar. Não, nem deve. Ganhar toda, não. Às vezes a pessoa ela está irritada com uma coisa que não tem nada a ver com você. Nada. Ela está te apontando você, mas não tem, você sabe que não tem nada a ver com você. Então por que você vai por fogo, entendeu? Nesse, né? Então não, deixa a pessoa falar, tá certo. Então tá, posso ajudar alguma coisa? A pessoa fica até, entendeu? São detalhes. Ó, o Valdemar disse aqui, ó, sexta-feira, dia de flexão para a próxima semana. Também, né, Valdemar?
É sobre isso. Eu acho que nós precisamos aprender que a falta também é algo importante. Nós não precisamos querer ter tudo, mas a falta também é importante para a gente avaliar o que nós conquistamos, porque nós só pensamos nas nossas conquistas. E a falta também nos faz ter um coração grato de avaliar o que conquistamos. Você já parou para agradecer o que você já conquistou? Uma alma generosa e um coração grato é você agradecer pelas suas pequenas conquistas. O fôlego de vida é uma delas. O seu abrir os seus piscar de olhos é algo para você agradecer. O seu lavar de cabelo é algo para você agradecer. Quantas pessoas não puderam fazer isso? Nós precisamos aprender a ter um coração grato e agradecer pelas pequenas coisas que temos. As coisas simples da vida. Diz que agradecer pela coisa simples da vida é o ápice da luxúria. Porque nós vivemos num mundo que busca só ter e não valoriza o que já conquistou, o que tem. Isso é muito simples, mas na mesma hora se parece tão complexo e proibido, porque nós vivemos numa era de ter, de posses, numa era de esquecer e de olhar que você é um sujeito único, precioso e valoroso. E aprender a se amar e a se perdoar também é um ato de generosidade. E para a gente poder, acho que finalizar, que a gente está chegando no nosso momento, né? Eu quero pensar junto aqui com vocês. Eu falo que quando nós carregamos mágoas, ressentimentos, e isso traz e gera algumas doenças psicossomáticas no nosso corpo, gera isolamento, solidão, escassez social, porque eu não consigo me relacionar com pessoas, eu sempre estou desconfiada e acho que sempre alguém está me prejudicando. Eu falo que é como se você colocasse um morto nas tuas costas e esperasse que ele cheirasse perfume. Mas ninguém consegue ficar perto, porque ele está fedendo carniça. Então a gente precisa se olhar como alguém precioso e começar a olhar as nossas mazelas não como um mau cheiro, mas como algo que nos traz um bom perfume para amadurecer a não ter o mesmo comportamento que tiveram conosco, a extrair de nós coisas boas, porque isso nos dá o direito de escolha, de se tornar igual a pessoa, ou de falar o que eu não quero para a minha vida, porque aí nos torna a pessoa mais qualificada a mostrar para o outro, não para o outro, mas para mim mesmo, que eu não preciso agir da mesma forma, que eu posso agir de formas diferentes. E aí entra-se um dos mandamentos mais ensinados, né? Ame teu próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. Patrícia, muito obrigado, viu? Tá? Obrigado aí por as lives e pelas palavras aí. E, nossa, foi muito... É uma live que eu quero assistir várias vezes. Que bom, vamos assistir juntos, vamos trocar. Isso, exatamente, muito interessante o que você disse hoje. E é isso aí. Pessoal, obrigado a todo mundo que esteve aqui, beleza? E se alguém quiser deixar alguma pergunta, quiser falar alguma coisa. Depois também, mesmo que não seja agora, depois, se tiver que assistir a live depois, pode deixar que a Patrícia responde, a gente responde. Tá bom? Patrícia, obrigado, tá? Fica na paz, fica um ótimo final de semana para você. Deus te abençoe. Obrigado e a gente divulga em breve a nossa terceira live do mês. Combinado. Pensamos que precisamos cuidar da nossa saúde. Vamos. Até. Tchau.